Nem tudo é festa, porém, ao lado de uns quantos que riem, sempre haverá outros que chorem. E às vezes, como no presente caso, pelas mesmas razões. Importantes setores profissionais, seriamente preocupados com a situação, já começaram a fazer chegar a quem de direito a expressão do seu descontentamento. Como seria de esperar, as primeiras e formais reclamações vieram das empresas do negócio funerário. Brutalmente desprovidos da sua matéria-prima, os proprietários começaram por fazer o gesto clássico de não levar as mãos à cabeça, gemendo em carpideiro coro. E agora, que irá ser de nós? Mas logo, perante a perspectiva de uma catastrófica falência, que a ninguém do grêmio fúnero pouparia, convocaram a Assembleia Geral da classe, ao fim da qual, após acaloradas discussões, todas elas improdutivas porque todas, sem exceção, iam dar com a cabeça no muro indestrutível da falta de colaboração da morte, essa que se haviam habituado, de pais a filhos, como algo que por natureza lhes era devido, aprovaram um documento a submeter à consideração do governo da nação, o qual documento adotava a única proposta construtiva, sim, mas também hilariante, que havia sido apresentada a debate. Vão se rir de nós, avisou o presidente da mesa. Mas reconheço que não temos outra saída. Ou é isto, ou será a ruína do setor. Informava, pois, o documento que, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária para examinar a gravíssima crise com que se estavam debatendo por motivo de falta de falecimentos em todo o país, os representantes das agências funerárias, depois de uma intensa e participada análise, durante a qual sempre havia imperado o respeito pelos supremos interesses da nação, tinham chegado à conclusão de que ainda era possível evitar as dramáticas consequências do que sem dúvida irá passar à história como a pior calamidade coletiva que nos caiu em cima desde a fundação da nacionalidade, isto é, que o governo decida tornar obrigatórios o enterramento ou a incineração de todos os animais domésticos que venham a defuntar de morte natural ou por acidente, e que tal enterramento ou tal incineração regulamentados e aprovados sejam obrigatoriamente levados a cabo pela indústria funerária, tendo em conta as meritórias provas prestadas no passado como autêntico serviço público, que tem sido, no sentido mais profundo da expressão, gerações após gerações. O documento continuava. Solicitamos ainda a melhor atenção do governo para o fato de que a indispensável reconversão da indústria não será viável sem vultuosos investimentos, pois não é a mesma coisa sepultar um ser humano e levar à última morada um gato ou um canário. E por que não dizer um elefante de circo ou um crocodilo de banheira, sendo portanto necessário reformular de alto a baixo o nosso know-how tradicional, servindo de providencial apoio a esta indispensável atualização a experiência já adquirida desde a oficialização dos cemitérios para animais, ou seja, aquilo que até agora não havia passado de uma intervenção marginal da nossa indústria, ainda que, não o negamos, bastante lucrativa, tornar-se-ia em atividade exclusiva, evitando-se assim, na medida do possível, o despendimento de centenas, se não milhares de abnegados e valorosos trabalhadores que, em todos os dias da sua vida, enfrentaram corajosamente a imagem terrível da morte e a quem a mesma morte volta agora imerecidamente às costas. Exposto que, senhor primeiro-ministro, rogamos com vista à merecida proteção de uma profissão milenariamente classificada de utilidade pública, se digne considerar não somente a urgência de uma decisão favorável, mas também, em paralelo, a abertura de uma linha de créditos bonificados, ou então, e isso seria ouro sobre azul, ou dourado sobre negro, que são as nossas cores, para não dizer da mais elementar justiça, a concessão de empréstimos a fundo perdido, que ajudem a viabilizar a rápida revitalização de um setor cuja sobrevivência se encontra ameaçada pela primeira vez na história. E desde muito antes dela, em todas as épocas da pré-história, pois nunca a um cadáver humano deve ter faltado quem, mais cedo ou mais tarde, acudisse a enterrá-lo, ainda que não fosse mais que a generosa terra abrindo-se, respeitosamente, pedem deferimento. Também os diretores e administradores dos hospitais, tanto do Estado como privados, não tardaram muito em bater à porta do Ministério da Tutela, o da Saúde, para expressar junto dos serviços competentes as suas inquietações e os seus anseios, os quais, por estranho que pareça, quase sempre relevavam mais de questões logísticas que propriamente sanitárias.
Afirmavam eles que o corrente processo rotativo de enfermos entrados, enfermos curados e enfermos mortos havia sofrido, por assim dizer, um curto-circuito, ou, se quisermos falar em termos menos técnicos, um engarrafamento como os dos automóveis, o qual tinha sua causa na permanência indefinida de um número cada vez maior de internados que, pela gravidade das doenças ou dos acidentes de que haviam sido vítimas, já teriam, em situação normal, passado a outra vida. A situação é difícil, argumentavam. Já começamos a pôr doentes nos corredores, isto é, mais do que era costume fazê-lo. E tudo indica que em menos de uma semana nos iremos encontrar a braços, não só com a escassez das camas, mas também, estando repletos os corredores e as enfermarias, sem saber, por falta de espaço e dificuldade de manobra, onde colocar as que ainda estejam disponíveis. É certo que é uma maneira de resolver o problema, concluíam os responsáveis hospitalares, porém, oferecendo ela, ainda que de raspão, ofendendo ela, ainda que de raspão, o juramento hipocrático, a decisão, no caso de vir a ser tomada, não poderá ser nem médica nem administrativa, mas política. Como bom entendedor sempre meia palavra bastou, o ministro da Saúde, depois de consultar o primeiro-ministro, exarou o seguinte despacho. Considerando a imparável sobreocupação de internados que já começa a prejudicar seriamente o até agora excelente funcionamento do nosso sistema hospitalar e que é a direta consequência do crescente número de pessoas ingressadas em estado de vida suspensa e que assim irão manter-se indefinidamente, sem quaisquer possibilidades de cura ou de simples melhora, pelo menos até que a investigação médica alcance as novas metas que se tem proposto, o governo aconselha e recomenda às direções e administrações hospitalares que, após uma análise rigorosa, caso por caso, da situação clínica dos doentes que se encontrem naquela situação e confirmando-se a irreversibilidade dos respectivos processos mórbidos, sejam eles entregues aos cuidados das famílias, assumindo os estabelecimentos hospitalares a responsabilidade de assegurar aos enfermos, sem reserva, todos os tratamentos e exames que os seus médicos de cabeceira ainda julguem necessários ou simplesmente aconselháveis. Fundamenta-se essa decisão do governo numa hipótese facilmente admissível por toda a gente, a de que um paciente em tal estado, permanentemente à beira de um falecimento que permanentemente lhe vai sendo negado, deverá ser-lhe pouco menos que indiferente, mesmo em algum momento de lucidez, o lugar em que se encontra, quer se trate do seio carinhoso da sua família ou da congestionada enfermaria de um hospital, uma vez que nem aqui nem ali conseguirá morrer, como também nem ali nem aqui poderá recuperar a saúde.